Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, começou a segunda temporada dessa super produção, pelo menos nos custos, Rings of Powers, Anéis do Poder, que tenta recapturar a magia e o sucesso da trilogia do Senhor dos Anéis. Mas, infelizmente, a Amazon não está conseguindo. Hoje, vamos falar sobre a queda assustadora de audiência da segunda temporada e também as minhas primeiras impressões sobre essa segunda temporada. Então, senta, pega a pipoca que hoje nós vamos falar de mais uma grande empresa que não tem a menor ideia de como pegar uma obra tão gigantesca e fazer o mínimo para que ela fique divertida. Galera, para quem não está acompanhando, Rings of Powers, ou Anéis do Poder, é uma série que está sendo produzida pela Amazon, contando parte da saga do Senhor dos Anéis. E é claro, para você contar a história de uma das maiores obras literárias já escritas pela humanidade, a gente fica com uma grande expectativa e também as pessoas ficam com grandes esperanças. Mas a primeira temporada não agradou a maioria dos fãs e a série teve uma queda. Apenas 30% daqueles que assistiram o primeiro episódio assistiram o último episódio. Nesse momento, já foram lançados 4 episódios, o que é bizarro, porque a série foi lançada há 2 semanas e já está na metade da temporada. Já temos 4 episódios e saíram os primeiros números. E é óbvio que foi uma bomba. NoPing, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, reduzindo a latência, o MS dos seus MMOs e agora também aumentando o seu FPS, além de deixar você jogar jogos com IP-Block do mundo inteiro. Teste 7 dias gratuitamente e pague 30% mais barato. Link na descrição desse vídeo e use o cupom LORDMOS. Anéis do Poder perdeu metade da audiência da primeira para a segunda temporada. Basicamente, a primeira temporada, o primeiro episódio, teve 1,8 milhões de pessoas assistindo, e essa segunda temporada, os primeiros episódios tiveram apenas 900 mil pessoas lá nos Estados Unidos. Esses dados são da Samba TV. O que é a Samba TV? É um sistema que ele monitora os dados dos serviços de streamers de algumas pessoas que usam essa plataforma. Ah, Codex! Então não é de todo mundo. Não, galera, não é de todo mundo. Não quer dizer que apenas 1.800.000 pessoas assistiram os primeiros episódios. Não é isso. 1.800.000 assistiram usando a Samba TV, beleza? Agora, esses dados, eles servem pra gente como tendência para analisar. Daqueles, quantas pessoas assistiram a primeira temporada e quantas assistiram a segunda temporada. Deu para entender? Então ele mostra que no Samba TV teve essa queda de 50%, o que deve ser um número muito parecido com as outras plataformas, tá? Como as empresas não divulgam seus números oficiais, não dá para saber, tá bom? Então, 50% da audiência largou para essa segunda temporada. E depois de falar isso, e a minha opinião? O que eu tô achando da segunda temporada? Galera, para ser super sincero com vocês, eu tava programando para fazer um vídeo de cada episódio, aqui uma análise de cada episódio, mas eu não consegui. Sério, eu não consegui, porque essa segunda temporada tá entediante. Eu não consegui, porque a Amazon ela liberou primeiro os 3 primeiros episódios, e aí na semana seguinte, que foi essa semana agora, saiu o 4º episódio. Eu não consegui assistir os 3 episódios em sequência, eu tive que assistir 3 vezes, eu tive que assistir o primeiro episódio, aí depois eu comecei a assistir o segundo, aí segui o segundo até metade do terceiro, aí eu parei de assistir o resto do terceiro porque eu não aguentei. É muito entediante essa série, tá? E a série tem inúmeros problemas.
Eu não vou falar aqui de passo a passo, o que eu tô achando, de cada cena que aconteceu. De uma maneira geral, não dá para eu indicar para ninguém assistir essa série. Principalmente se você é um fã do Tolkien. Por quê? Na verdade, não é uma adaptação. Na verdade, não é uma série que está contando o que está no Senhor dos Anéis. O que eles fizeram é literalmente um fanfic. Eles pegaram 2 showrunners sem nenhuma experiência no mercado e deixaram os caras fazerem uma fanfic do Senhor dos Anéis. É literalmente uma fanfic porque eles mudam aquelas coisas mais básicas da história, sabe? Uma coisa é como o Peter Jackson fez, você fazer certas mudanças para que no cinema você tenha uma melhor narrativa da história, que alguns personagens talvez ficasse confuso se você colocasse todos os personagens que aparecem nos livros. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mudar coisas fundamentais na história que você não precisava. Exemplo, no livro está descrito claramente que primeiro foram forjados os anéis dos humanos e dos anões, e os últimos anéis a serem forjados foram dos elfos. E o Sauron nem participou da forjando dos anões dos elfos. Aí na série, os primeiros anéis a ser forjados são dos elfos, com a participação do Sauron. Eles mudaram completamente até a Galadriel. A Galadriel, que é aquela personagem icônica dos filmes, dos livros, sabe? Transformaram ela numa guerreira e uma personagem insuportável, chata. Eles quiseram fazer a Galadriel como se fosse aquela personagem girl power, o poder feminino. Porque eu não sei por que esses escritores acham que sempre que tem que colocar uma personagem forte feminina, ela tem que ser uma guerreira. Aí eles querem fazer a Galadriel guerreira, que já é errado. Aí contrata uma atriz que tem literalmente 1,60 m e pequenininha. Como é que você acha? Você acha que vai passar alguma credibilidade? A Galadriel, super lutadora, baixinha, pequenininha, que não tem nenhuma presença, é óbvio que não vai ter, sabe? Além dos problemas, eles querem contar 10 histórias ao mesmo tempo, porque sendo que 9 delas são completamente irrelevantes e não são interessantes, porque essa série, ela tá contando a história do Galadriel, é a história do Elrond, é a história dos elfos de uma maneira geral, é a história do Sauron, é a história do Gandalf, é a história dos hobbits, só que eles não podem usar o hobbits, aí tem os pés pequenos, aí quer contar a história do Númenor, sabe? Eles literalmente estão contando 10 histórias ao mesmo tempo, eles não conseguem. Aí começa uma história no primeiro episódio, essa história some e só vai aparecer no terceiro episódio, no quarto episódio, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? No quarto episódio, eles tiveram coragem de colocar o Tom Bombadil, que é um personagem icônico dos livros, né? Que a gente nunca soube em certeza o que ele é. E eles colocaram o Tom Bombadil, que ele vai ser o mestre do Gandalf. O Tom Bombadil colocaram como personagem sério. Faz o menor sentido. É bizarro, é bizarro. O Isildur, um dos maiores personagens humanos, os maiores guerreiros humanos, o cara é adolescente bobão. É ruim, é muito ruim. Infelizmente, não melhorou essa segunda temporada, sabe? Para chegar ao ponto de você torcer pelo Sauron, até é outro problema. Esses roteiristas atuais, eles querem botar essa visão moderna em tudo e essa visão de que tem que relativizar as coisas. Nada pode ser preto ou branco. Tudo tem que ser cinza. Então você não pode ter um vilão que seja mau. Você tem que tentar simpatizar com o vilão. Aí eles colocaram famílias de orques. Eu sei que tem isso nos livros, eu sei que tem essa discussão, mas você quer que a gente torça pelos orques? Você quer que a gente torça pelo Sauron? É sério que é isso que vocês querem fazer? Aí eles pegam o Sauron, que é literalmente a reencarnação da maldade, é a representação, é errado, representação da maldade, sabe? O cara é o mal, é o super vilão que tiveram que se unir todos os povos da Terra-média para derrotá-lo. Aí chegam 10 orquezinhos, dão um pau no Sauron. Quando eles fazem isso, os heróis que vieram depois lutaram com o Sauron, eles parecem menores, porque 10 orcs conseguiram dar um pau no Sauron. Então o Aragorn e o Legolas que vieram depois são um bando de bundão que precisou de todo aquele exército para lutar contra o Sauron. Também todos.
É horrível, é horrível, horrível, horrível. Eu vou tentar fazer uma resenha do 5º episódio para falar ponto a ponto do que eu gostei, do que eu não gostei, mas é tosco, sabe? A história como um todo. Ó, o Sauron, ele está indo, um exército de orcs está indo para o reino dos elfos. Nós temos que avisá-los. Vamos mandar um exército, vamos mandar pelo menos uma tropa, não vamos levar 5 elfos. E, cara, eu vou ser sincero. Na hora que apareceram os 5 elfos que eles foram levar do reino de Lindon lá para o Celebrimbor, eu ri. Porque aquilo reflete tudo que tem de errado nessa produção e nas produções hollywoodianas atuais, que eles querem colocar a sua visão do mundo naquele mundo de fantasia que não tem nada a ver com o que acontece lá em Hollywood, em Los Angeles. Porque eles colocaram um grupo de elfos, os 5 elfos que foram lá para ajudar o Celebrimbor, junto com Elrond e Galadriel, você tinha literalmente o elfo branco, o elfo preto, o elfo asiático, sabe? Porque tem que ter essa representatividade, porque se não tiver, é ruim. Só que você perde a identidade, essas pessoas não entendem. Porque quando você tem toda essa... Primeiro, aquilo não é o mundo real. O reino dos elfos, ele não tem que refletir como é que são as ruas em Los Angeles, em Nova York, que você tem pessoas do mundo inteiro. Lá você não tem essas pessoas do mundo inteiro. Até porque, quando você tem essa representatividade, quando você coloca todos esses tipos de pessoas no mesmo lugar, o que acontece? Você diminui o tamanho do mundo. Por quê? Para você ter toda essa representatividade, você deveria ter tido o quê? Pessoas, nações de todos os lados interagindo. As pessoas tinham que viajar, tinham que estar em todos os reinos para que você tivesse isso tudo. Então, você passa essa mensagem de que o mundo é pequeno porque você teve essa interação, você teve essa miscigenação entre os povos, e aí você olha os hobbits e você olha os elfos, qual que é a diferença? Ah, um tem orelha pontuda, porque de resto é tudo igual. Fisicamente são todos iguais. Ah, um é mais baixinho, o outro mais alto. Não, você pode usar isso para mostrar, porque é assim que funcionava também no mundo real. E é assim que está descrito nos livros, sabe? Cara, mas é tanta coisa ruim que não vale a pena continuar falando aqui para vocês. Galera, é isso, tá? Infelizmente, a 2ª temporada continua uma bomba, continua uma porcaria. Se você tiver coragem de assistir, eu quero muito saber a opinião de vocês, do que vocês estão achando da 2ª temporada. Primeiro, vocês ficaram surpresos com essa queda de metade da audiência da primeira para a 2ª temporada? Vocês estavam esperando que as pessoas iam voltar, iam continuar assistindo, ou acho que não? Já era esperado porque a primeira temporada foi uma porcaria. Segundo, vocês estão gostando da 2ª temporada? Acha que tá melhor que a primeira? Acha que tá igual? Acha que tá pior? O que vocês estão gostando? O que vocês não estão gostando? Por que esses escritores, esses roteiristas, esses showrunners não conseguem entender que não dá para você colocar a filosofia, a ideologia do mundo de 2024 numa série medieval que foi escrita em 1930, porque não vai funcionar. Tem coisas que você não precisa modernizar, porque a versão original já era foda, porque senão não seria um sucesso. E vocês, de 2024, escritores sem experiência e que não são bons, que não fazem sucesso, vocês não vão conseguir fazer uma obra melhor que a do Tolkien. Então não é melhor se fazer a obra do Tolkien do que tentar reescrever como se vocês pudessem escrever uma obra tão boa quanto ele? Tá? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.